Boa tarde, pessoal que nos assiste. Obrigado aqui por estarem nos dando essa audiência. Hoje eu tenho um convidado importante, é um prazer para mim, é um jovem, um pernambucano arretado, sediado em Brasília, e que a gente vai conhecer um pouco a história dele. É uma pessoa com uma excelente formação, que se aproximou do setor elétrico, vem fazendo um trabalho importante com iniciativas para rejuvenescer, para popularizar, para trazer mais conhecimento e mercado de trabalho no setor elétrico, a essa mão de obra que o Brasil tem abundante, de boa qualidade e que sai das universidades todos os anos. O nome dele é Alisson Tadeu. Está aqui comigo, vocês estão vendo, ele está em Brasília. E eu começo apresentando você, Alisson, te dando a oportunidade aqui. Esse é um espaço que a 2W vem agora solidificando semanalmente com participantes desse nosso setor elétrico. Nós somos uma empresa tradicional, com uma atuação bastante relevante no mercado livre de energia, num processo de expansão. Estamos também indo para fazer geração de energia renovável. Temos uma plataforma comercial. A gente vem investindo bastante no processo de digitalização e eu falo sempre que a nossa principal missão não é vender energia, não é ganhar dinheiro, não é qualquer coisa correlacionada a isso. Tudo deriva de uma missão principal que é a nossa, que é levar a informação ao consumidor. O consumidor do setor elétrico, ele tem muito pouca informação, por isso que eu falei no início, que vocês fazem um trabalho bastante relevante, e eu queria que você falasse um pouco da sua história, e como é que você saiu de Pernambuco e foi para Brasília, e da plataforma EnergiC, que é uma iniciativa que você e alguns colegas tiveram, que você comentasse um pouco sobre a plataforma, a missão, o objetivo, como é que as atividades que vocês vêm fazendo, tá bom? Vou abrir esse espaço e a gente vai conversando. Obrigado mais uma vez. Bem, Cláudio, a alegria é imensa estar participando aí com vocês dessa grande ação, né, dessa série de conteúdos que vocês vêm fazendo, né, com o objetivo de redemocratizar o acesso não só ao setor elétrico, mas ao mercado livre também. É de suma importância ações como essa, e a Energici está totalmente alinhado a esse tipo de movimento, né, que busca transformar o setor energético, né? O setor energético brasileiro passa principalmente após a Covid, por um momento de transformação, né? E a Energici surge, né, nesse compasso, né, com o objetivo de participar da transição energética, de propor ideias, de propor soluções, né, e contribuir para toda essa transformação. Então, obrigado pelo espaço, agradeço gentilmente, ao mesmo tempo que me coloco à disposição, e bem como a Energici também, para a gente estar apoiando, né, todo esse movimento que vocês estão fazendo aí acerca da redemocratização ao mercado livre. A Energici é uma plataforma de desenvolvimento de lideranças, né? Lideranças no setor energético. Nós somos focados nesse setor de petróleo e gás, setor elétrico, energias renováveis, né? A transição energética também. E ela surge nesse período de pandemia, né? Nós pudemos conversar anteriormente, mas com muita alegria, nós tivemos alguma sorte aí de estar todo mundo conectado. Então, a nossa ideia foi partir do princípio da interatividade, né? Então, nossos projetos até agora, nós fizemos, dentro das redes sociais, uma mobilização com o público-alvo jovem. Nós propomos aí nas redes sociais algumas discussões, né? Desenvolvemos alguns conteúdos, né? E todos esses projetos aí de cunho tanto social, né, e de cunho também de impacto, né, na vida das pessoas, nós pudemos aproveitar esse momento onde estava todo mundo conectado e onde estava todo mundo com um tempinho livre para ouvir um pouco da nossa proposta. Então, a Energici surge desse jeito. Nós criamos um projeto aí com jovens, feito por jovens e para jovens num primeiro momento, mas nós percebemos que o setor estava com sede de projetos, de certa forma, revolucionários.
Então, nós fomos abraçados por todas as categorias do setor e todas as idades, né? Então, nós deixamos de lado um pouco essa perspectiva mais jovial, digamos assim, propostas para jovens, e abrimos o leque, né? E com o objetivo de impactar a vida das pessoas do setor. Então, nós trabalhamos com os 3 pilares principais, que é a questão do network dentro do setor energético, né? A comunicação, a digitalização e os projetos, né? Nós estamos aí desenvolvendo. Então, o network, nós fizemos um primeiro programa voltado para essa integração entre a indústria, entre o setor público e a academia, né? Nós fizemos aí um primeiro programa onde nós reunimos 15 jovens de todo o Brasil, né? Jovens esses que são graduandos ou acabaram de se formar, estão em busca de recolocação no mercado. Então, nós trouxemos aí alguns players importantes, né, pessoas influentes do setor, tanto do setor público quanto do setor privado. Eu posso citar aí o Márcio Félix, que é secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, a Larissa Dantas, que é CEO da Potigás, né, o Miguel Ivan, que é ex-diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia também, e criador também do RenovaBio, o Antônio Celso, que é ex-secretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo. Então, nós pegamos esses caras, né, pessoas que nós pudemos conhecer ao longo da nossa carreira e colocamos à disposição de jovens, né? Selecionamos 15 jovens entre 450 de todo o Brasil e propomos a eles essa interação, né? E além de também criar esse tipo de relação entre pessoas influentes e jovens, nós também propomos alguns projetos dentro desse projeto, né? Então, nós criamos aí alguns artigos, mais de 20 artigos, sendo um caderno de artigos deles que será publicado pela FGV em breve. Tivemos também aí outros 3 negócios que foram constituídos a partir desse programa. Então, assim, foi um programa muito interessante, né, que nasceu com a nossa ideia de plataforma, de integração, de network e de aproximação entre pessoas influentes e a academia. Então, basicamente, surgiu assim a Energici. Então, eu posso conceituar a Energici é uma plataforma que busca disseminar conhecimento do setor elétrico e agregar networking dessas pessoas que são participantes desse setor. É isso? É isso, a gente vai um pouco além. Eu acredito que a nossa proposta é transformar mesmo o setor energético. A gente sabe que é um setor um pouco difícil, né, de acesso, né, não é um setor acessível. Então, precisa um pouco mais de inserção do jovem, né, da inserção feminina e de plataformas que promovam esse tipo de inserção, né? Então, os projetos que a gente vem desenvolvendo aí com uma característica muito jovem, a gente quer integrar todos os públicos, como eu falei, mas, assim, é basicamente isso mesmo, né? Uma plataforma de inserção, de educação também, e que a gente tem como objetivo a transformação do setor energético como um todo. Muito, muito louvável essa iniciativa. Me conta uma coisa, Alisson. Como que você foi parar nisso? Como que te deu esse start? O que te levou a isso? Você já tinha alguma familiaridade com o setor energético? Como que se deu essa junção de fatores? Bem, Cláudio, eu sou seu colega, né, da área de Direito, né, apesar de não ser formado na área do setor energético, nem engenharia elétrica, nem petróleo, nem de gás, enfim, minha área é Direito, mas eu vim para Brasília morar aqui há 4 anos atrás, né, e eu recebi o convite para trabalhar no Ministério de Minas e Energia em 2017, né, onde eu trabalhei lá na assessoria legislativa, parlamentar, institucional do Ministério. Então, a gente fazia todo o acompanhamento legislativo do Ministério dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, foi dali onde surgiu o meu amor pelo setor energético, né? A gente tem muita facilidade, né, de ser do direito, de ter um pouco de data e aprender sobre essas questões, né, as questões mais difíceis
que existem, a gente tem essa facilidade. Então, eu acredito que foi amor à primeira vista, assim, quando eu fui trabalhar no Ministério. E a gente tem muito dessa parte regulatória, né, dessa parte legal do negócio. Então, o Ministério de Minas e Energia me propôs grandes coisas, grandes realizações. Dentro da Câmara, a gente pôde acompanhar os projetos mais importantes do setor energético, a gente pôde dialogar com os players mais importantes. Você sabe, semanalmente, lá a Câmara e o Senado recebem as mais diversas entidades, tanto do setor privado, do setor público. Então, lá é um espaço, uma oportunidade de diálogo, né? Então, quem trabalha normalmente no setor público é muito procurado pelas entidades privadas, né, com o objetivo de dialogar e cada vez mais melhorar o setor como um todo. Então, o Ministério me deu essa oportunidade, foi lá onde eu pude conhecer várias pessoas, conhecer vários players, né, e me deu essa motivação, né, de sair, ao sair do Ministério, empreender, continuar empreendendo no setor privado, mas com essa perspectiva, né, aproveitando todos esses contatos que a gente pôde criar e agregando, né, agregando ao nosso objetivo geral, que é a transformação do setor. Bacana. Eu andei lendo sobre vocês também, Alisson. Eu vi que vocês, dentro desse objetivo de inserção, eu queria que você falasse um pouquinho. Me parece que vocês têm uma mentoria feminina no setor. Tem até uma coisa chamada Sim, Elas Existem, né? Porque esse setor nosso é muito masculino ainda, né? E a gente aqui na 2W defende muito essa causa, não só de diversidade, de igualdade de gênero, mas numa renovação também, né? Nada contra a experiência, mas não pode ser só priorizada isso em detrimento de toda uma força de trabalho que vem chegando, seja ela de que sexo ou de gênero for, que o que vale é o conhecimento, né? A gente está na era do conhecimento. Mas eu ainda percebo que o nosso ambiente ele ainda é muito pouco acessível às mulheres. Eu não sei se pelo linguajar, eu não sei se pela muito regulado. Eu realmente queria ouvir sua visão e o que é isso que vocês... É uma mentoria? O que é isso que vocês fazem? Eu diria que, não sei se é bem o linguajar, mas eu acho que é o conservadorismo do setor. O setor é um pouco conservador, né? Um pouco não, eu diria exageradamente exagerado, né? Então, assim, com todo respeito aos que já estão, a gente não quer de nenhuma forma criar algum tipo de intriga, de briga, nem chegar chutando a porta. A gente quer chegar dialogando, propondo novas soluções. Então, imagino, para o jovem que é difícil a inserção no setor, que dentro da universidade ele não tem nenhum tipo de integração com a indústria, então imagine para a jovem mulher. Então, é muito mais difícil. E observando isso, na verdade, a gente já tinha como proposta, né, como essência, né, cada vez mais disseminar a inserção do jovem, a inserção feminina dentro do setor energético. Né. O Sim, Elas Existem não é um programa especificamente nosso. O Sim, Elas Existem é um projeto que foi criado pela Renata Isfer, né, ex-secretária de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, e Agnes Costa, né, que também é diretora de regulação lá do Ministério. Então, elas criaram justamente um programa interessante, oriundo de um intercâmbio que elas fizeram em Harvard, né, de liderança feminina. Então, elas criaram esse projeto para selecionar dentro do setor energético uma lista, né, de mulheres que são capazes de assumir cargos de decisões, de tomada de decisões dentro do setor energético. E aí elas reuniram mais de 150 nomes, né, de todo o país, e proporam ao presidente da República em 2019, quando ele assumiu. Então, tendo em vista isso, né, eu era do Ministério à época, elas também, né, então já observava aquele bonito movimento, né, aquele bonito programa, e sempre acompanhava. Né. E aí, esse ano, nós tivemos aí uma grata surpresa, depois do nosso primeiro programa Jovens de Energia, né, de conversar com elas. Estamos, nesse momento, em conversa também, mas a gente quer propor um programa que empodere, né, as mulheres e que elas sejam capazes também de ter uma inserção maior dentro do setor energético. Então, esse programa vem alinhado aí com as nossas perspectivas, né, de inserção feminina e que a gente possa promover essa integração e
promover, de certa forma, toda essa inserção. Então, em breve, aí a gente vai ter novidades acerca desse programa. Fica a dica aí para todos acompanharem, todas principalmente. Então, vai ser um negócio bem legal aí, que a Energici, mais uma vez, é pioneira, né? Então, Muito acompanhe. bacana. Lhe parabenizo a vocês por isso. Acho que essa é uma das bandeiras na 2W. A gente tem, inclusive, uma diretoria que o meu colega Maurício, estatutário, inclusive, lidera, que os temas tão falados atualmente, mas pouco praticado pelas companhias, mas os temas de ESG, né, que é o ambiental, social e governança, estão sob a liderança deles. E esse é um princípio norteador também nosso. Obviamente que a gente não nasce pronto, nem como ser humano, nem como empresa. A gente está num processo de aperfeiçoar as nossas práticas e as nossas condutas, mas esse é um alvo também que a gente tem, que é propiciar uma igualdade de gênero, não só no dia a dia, mas de acesso também, né? E aí, por isso é importante a informação, para que não só os homens, mas, enfim, qualquer gênero ou de qualquer escolha, possam olhar o setor energético como um mercado de trabalho amplo, né? E acessível. Com certeza, e essa é uma mudança que eu acredito que, lógico, as mulheres têm que pedir espaço, né? Acho que elas que têm que protagonizar essa discussão, só que a indústria como um todo, né, e o próprio setor público também tem que abrir espaço, tem que ouvir, né? Então, propor também espaços de debates acerca disso, que não adianta a gente propor à mulher, né, que ela se capacite, que ela se desenvolva, que ela busque uma inserção, mas a gente também não trabalhar na mentalidade do homem, né? O homem precisa entender que tem que dar espaço, o homem precisa entender que a mulher está ali e é capaz. Então, é um trabalho mútuo, né? Eu acho que as empresas têm um papel fundamental nesse trabalho, ao mesmo tempo aí que eu parabenizo a 2W, que é isso mesmo, eu acho que esse é o norte, e cada vez mais vocês dão um apoio, dão uma força muito grande para essa discussão que é a inserção feminina no setor de energia. Eu já deixo aqui, para abandonar esse tema, já deixo um abraço aqui para as minhas colegas da 2W. A gente hoje tem um contingente, acho que de 42%, o último dado que o Maurício me passou, de mulheres. Eu para falar a verdade, pessoalmente, para mim não faz a mínima diferença assim, o gênero. Pouco deveria importar, o que deveria importar é o conhecimento, né? Mas ele me passou esse dado e a nossa meta é chegar a 50%. Mas, de fato, a gente tem pessoas brilhantes na nossa área comercial, a gente está crescendo com atuação no Brasil inteiro para propiciar o pequeno e médio empresário, o consumidor, a migração para o mercado livre, né? A gente tem toda uma plataforma digital, mas também com a coordenação comercial, e a gente tem pessoas na nossa mesa de trading, a Tatiana, que está há muito tempo na 2W, com uma performance muito, muito boa, e pessoas na nossa área comercial. Perderia muito tempo aqui, vou deixar todo mundo representado no nome da Flávia, mas enfim, e da Fabiana. Nossa área jurídica, a Beatriz, mas enfim, a gente tem uma equipe muito bacana das mulheres que estão nos fazendo mudar no dia a dia. É importante isso, essa sensibilidade do feminino nos ajuda muito. O Alisson, saindo desse tema, eu queria que você me contasse o que é essa parceria que vocês fizeram eu andei lendo também, com o Instituto Nacional do Semiárido. O que é isso? Como que vocês enxergam? Eu sei que vocês fizeram um evento recente, a semana passada, ou há 2 semanas, lá em Pombal, na Paraíba. Então, eu queria que você me falasse o que é o Instituto Nacional do Semiárido, o que é essa parceria, para que ela serve, quais os objetivos, e já adiantasse como é que foi esse evento, que eu sei que teve participantes ilustres, até o André Pepitone, presidente da ANEEL, esteve presente, né? Então, eu queria que você me comentasse um pouquinho o que é essa parceria e o que foi esse evento. Perfeito, Cláudio. É uma parceria muito interessante, dentre outras que a gente conseguiu formar ao longo desses 6 meses de existência, né? E é uma dádiva, assim, porque eu sou suspeito para falar, eu sou do Nordeste, né? Então, já era um interesse meu em ter uma questão de retribuição, né, a tudo que o Nordeste pôde me dar. Então, eu amo aquele lugar e eu já pensava, olha, a gente tem que criar algum projeto, alguma coisa. Foi quando surgiu aí a
possibilidade de parceria com o Instituto Nacional do Semiárido, que é um órgão público vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E até quero mandar um abraço aí para a diretora, que é a Mônica Tejo, né, que é uma parceiraça, né, da Energici, e nós desenvolvemos esse projeto, essa parceria, para a gente criar algum tipo de projeto no semiárido brasileiro, né? A gente sabe do potencial, tamanho, né, o potencial solar, o potencial biogás, né, dentre outros, eólico. A gente sabe que tem um potencial imenso, mas que falta um pouco mais de apresentação à indústria como um todo. Então, a gente chegou a discutir algumas possibilidades. Foi quando eu sugeri que nós fizéssemos um evento, um seminário, aproveitando esse momento de pandemia, fosse um seminário totalmente virtual, mas que a gente propôsse soluções ao semiárido no setor energético. O primeiro seminário foi intitulado Os Potenciais Energéticos do Semiárido Brasileiro. Nós tivemos importantes presenças, né, como o próprio André Peptoni também, o pessoal da Absolar, o pessoal da Biogás, né, o Rodrigo Sawaia da Absolar, o Gardner da Biogás, né, o superintendente da Sudene, né, o Evaldo Cruz, enfim. E nós tivemos, entre outras participações aí, a academia também, o pessoal da Universidade Federal lá de Campina Grande, Paraíba. Então, o nosso objetivo foi discutir quais eram os potenciais energéticos do semiárido, né? Nós tivemos muitas soluções, nós tivemos aí muitas apresentações bacanas, e foi muito interessante que nos deu um norte também para o que a gente pode investir ali e levar de investimento, né, que desenvolva economicamente a região, né, que impacte, né, socialmente na vida das pessoas. E aí, fruto disso, nós criamos um grupo de trabalho, né, entre Energici, INSA, entre outras pessoas também, academia também, justamente para a gente discutir um projeto para o semiárido brasileiro. E esse projeto tem que ser, além de impacto econômico, um impacto social, onde a gente possa propor às pessoas ao redor dele que dali ele tem algum tipo de subsistência, né, que ele possa empreender, enfim, a partir daquela geração de energia. Então, daí surgiu a primeira etapa, né? E aí, há um mês atrás, né, nós tivemos a notícia que o presidente Bolsonaro ia inaugurar a usina Coremas, né, uma usina lá na Paraíba, é uma usina enorme, né, que vai gerar muita energia. E aí a gente aproveitou a presença do presidente lá com sua comitiva, né, na semana passada e propomos um fórum, né, o primeiro fórum de energia solar do Sertão, né? A gente sabe também do potencial enorme solar no sertão nordestino, no sertão brasileiro. Então nós aproveitamos aí a comitiva e fizemos esse fórum na cidade de Pombal, que fica a cerca de 1h30 de Coremas. Então, aí nós tivemos também, novamente, a participação do diretor-geral da ANEEL, André Peptoni, o diretor Efraim Cruz, Sandoval Feitosa, né? Tivemos também o presidente da CHESF, o pessoal lá da região que empreende nessa área, enfim. E nós tivemos uma discussão muito interessante também, muito legal, voltada para políticas públicas também, fazendo com que os espaços de discussões públicos cada vez mais enxerguem, né, possibilidades de parcerias com a iniciativa privada para dar voz e promover cada vez mais o desenvolvimento solar do Nordeste, do Sertão, enfim, como um todo. Então, foi basicamente essa nossa parceria junto com o INSA. O INSA também participou junto conosco da organização desse evento. A Priscila Maciel também, que é uma empreendedora também na área de comercialização, participou junto conosco também, dando suporte. Então, foi um evento muito interessante, né, que nós propomos aí soluções para o setor de energia solar, de energias renováveis para o sertão brasileiro. Parabéns pela iniciativa. O Nordeste e o Norte do país também fazem muito pelo Brasil, né? Geram muita energia, tem muito potencial, e o que a gente precisa tentar desenvolver também é a industrialização, oportunidades locais, né? Eu acho que isso vai aumentar também
esse consumo lá, ele vem aumentando, e os investimentos, né, para gerar oportunidades para um povo tão capaz como é dessa região do nosso país, né? Outra coisa que eu queria que você me abordasse, Alisson, você falou um pouquinho em uma publicação que eu li, o que é o BRICS, o que é um artigo que vocês contribuíram, chamado Ecotransporte. O que é isso? Cara, também uma parceria muito interessante, né? Até mandar um abraço para o pessoal do BRICS, né? A gente juvenil do BRICS, a Rússia, eu vou mandar esse vídeo com certeza para eles. São muito entusiastas, né, no setor de energia. Na verdade, eles são uma agência vinculada ao Ministério de Energia da Rússia, né? Bacana. E eles cobrem todos os países BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, normalmente, eles criam eventos durante todo o ano, criam projetos, parcerias, né? E surgiu a possibilidade, quando a gente criou a NGC, da gente fazer um acordo de cooperação, né? E nós desenvolvemos aí esse acordo e estamos aí para anunciar, para ser escritório oficial deles aqui no Brasil, né? Está dependendo aí de alguns documentos, algumas coisas, mas em breve a gente quer anunciar isso num evento online que eles vão promover agora em outubro, né, para o mundo inteiro. Então, também é uma parceria muito interessante. Nesse evento chamado Rocha Week, né, é um evento, Rocha Energy Week, voltado para a discussão acerca da energia dos países BRICS. Então, normalmente, eles juntam todos os países que fazem parte do BRICS e criam grupos de trabalho, né? Normalmente eles até pagam passagem, hospedagem para ir para a Rússia. Esse ano que a gente criou a parceria que não vai rolar, né, por causa da pandemia. Mas, assim, fica também a parceria e fruto desse grupo de trabalho, nós criamos aí um artigo, né, o Ecotransporte do Futuro, que é voltado para as questões de mobilidade elétrica no Brasil, né? Então, nós criamos um grupo de trabalho muito interessante, né, com jovens brasileiros, né, jovens que estão na universidade, que já se formaram. Nós temos mestrandos, doutores, né, um grupo de 9 pessoas que nós construímos esse artigo muito interessante e enviamos para a Rússia, né? Então, assim, fomos premiados também por esse artigo, né? E apresentaremos agora em outubro nesse grande evento que eles vão realizar. Então, a ideia da parceria com o BRICS, né, com essa agência, é a gente promover esse tipo de diálogo, né, entre os países do BRICS, né, que a gente promova projetos também. A nossa ideia é sempre ser vitrine, né, transformar o Brasil em vitrine. Então, pegar esses projetos que a gente tem de desenvolvimento no semiárido, no Nordeste, no Norte, e mostrar ao mundo inteiro, né, objetivando até, de certa forma, trazer investimentos para o Brasil. Então, esses países do BRICS, muitos deles têm capacidade de investir, querem investir no Brasil. Então, a ideia é a gente se tornar vitrine para esses projetos, mundialmente falando. Entendi. O tema de transição energética, Alisson, na visão conceitual de vocês, como que você define? O que isso é para vocês? Como que vocês enxergam essa transição? Nós aqui somos uma plataforma de comercialização, a gente atua muito com fonte renovável, né? Obviamente, no Mercado Livre. A gente tem uma atuação no Brasil inteiro, até a gente falou bastante de Nordeste aqui, a gente está ampliando toda a nossa área comercial, presencial também, temos representantes e agentes autônomos, 2W, em vários estados do Nordeste, pelo nosso site, nosso Instagram, tá? Vocês vão tomar conhecimento, mas eu queria entender o que conceitualmente quando vocês falam bastante em transição energética, o que é isso na visão de vocês? Eu acredito que a gente conceitua a transição energética como uma forma de um espaço de diálogo, né, entre as novas formas de gerar energia, né, respeitando a questão dos 3Ds, né, da transição energética,
que é a descarbonização, a descentralização e a digitalização. Então, eu acredito que a transição energética seja um instrumento, um espaço de diálogo onde a gente possa garantir, né, uma maior segurança energética para o país e, de certa forma, cada vez mais poluir menos, né, o nosso espaço e poluir menos o mundo que a gente vive. Então, a gente tem aí como base apoiar a transição energética, mas não radicalizar, né? Eu acredito que a gente não pode pender nem para a radicalização das energias renováveis, nem pender para a radicalização da geração de energia a partir de combustíveis fósseis. Eu acredito que, como o carvão foi um instrumento muito importante de desenvolvimento do mundo, o combustível fóssil também faz parte do desenvolvimento do nosso mundo. Então, a gente tem que olhar ele com bons olhos também, né? Usá-lo como papel importante dessa transição e fazer com que as energias renováveis componham, né, toda essa necessidade que existe hoje, justamente para a gente descarbonizar cada vez mais e promover uma energia mais limpa. Então, transição energética para nós vai muito nesse sentido e faz parte também da transformação do setor energético. Então, o ponto é a descentralização, né, que é um dos 3Ds. Eu acho muito importante a gente pegar todas essas energias e a gente propor um equilíbrio entre todas, né, e não radicalizar. Então, é basicamente isso, sempre pendendo para o diálogo e sempre pendendo para somar forças, né, garantindo uma segurança energética capaz de contribuir para o desenvolvimento e a transformação do setor energético. Eu me alinho com essa visão, acho que as fontes não são excludentes, elas são complementares, né? Como você falou, a fonte fóssil ela teve um papel importante. O Brasil, essencialmente, é um país de fonte limpa, né? Muito hídrico. Então, eu entendo que a gente tem um diferencial nessa retomada econômica que se avizinha depois dessa pandemia. A gente tem uma bandeira importante para advogar aqui, né, de ser um país com uma matriz energética limpa, e a gente tem um potencial. Isso não significa destruir as fontes fósseis, em que pese nós, como 2W, a gente atua no mercado de fonte renovável, a nossa energia tem selo verde, a gente tem todo um apelo ambiental, e a gente acha que cada vez mais o consumidor dá valor a isso, né? Porque a gente fala tanto dos jovens e é importante a gente se absorver um pouco de algumas mudanças conceituais na sociedade. Algumas coisas que eram permitidas há 60, 70 anos atrás, hoje não são mais. Justamente porque veio essa nova visão de mundo, né? A gente falou de mulheres, a gente fala de discriminação, não é mais admitível isso. Então, essa questão de mudança sobre o valor conceitual da geração de energia de fonte renovável, ela tem um valor por trás, só simplesmente da fonte, mas por trás disso que carrega com ela, obviamente trazendo desenvolvimento em regiões, que é o projeto no semiárido, trazendo desenvolvimento em regiões mais pobres desse país, ela traz consigo uma série de valores que é o que a sociedade anseia. É a nossa visão na 2W, é por isso que a gente atua no Mercado Livre muito com essa bandeira de energia renovável, selo verde, e principalmente, você falou dos 3Ds, né? Eu acrescentaria um L no final, DDDL, que é a liberalização do setor, né? Porque aqui já falando na ponta final, com a visão do consumidor, né? O consumidor no Brasil, ele ainda falta informação para ele entender, bom, primeiro que o consumidor residencial não tem escolha, né? Na região que ele está, ele tem que se ligar à sua distribuidora, mas o consumidor acima de 500 kV aí de tensão, né, de consumo, ele teria a possibilidade de escolher uma outra fonte de suprimento de energia. O Mercado Livre é um mercado que bastante resiliente, né? O marco regulatório já tem 25 anos, então a gente já passou por falta de oferta, sobre oferta agora com pandemia e tudo, e ele se mostrou muito resiliente, né, para absorver esses choques. Então, a nossa associação, que é a Abracel, não sei se você conhece, a gente
a gente divulga um ranking sobre a liberdade de escolha do consumidor de energia em vários países, né? E a gente está no final do ranking, para você ter uma ideia, a gente está atrás da Bolívia, a gente está atrás da Colômbia, justamente porque o consumidor de energia no Brasil tem pouca escolha, e eu acho que é um mix aqui de pouca escolha e pouca informação. Por isso que eu falei no início que a nossa missão, e vocês são muito importantes nisso, porque vocês trazem uma inserção de pessoas, e essa discussão que vocês propagam no setor é importante, porque a informação é que vai levar à reivindicação, à liberalização, à pressão da sociedade, a cair o custo do Brasil de produção, né? E a diminuir o poder dos lobbies, que no Brasil é tão forte em vários setores. Ele é legítimo, é óbvio, mas ele não pode direcionar um plano de país de longo prazo, né? A gente tem que olhar o Brasil e olhar que a gente quer expandir fonte renovável sem matar as fontes tradicionais, que a gente quer ter uma bandeira verde, que a gente quer liberalizar um pouco mais o mercado, permitir que o consumidor de energia possa escolher. É o óbvio, né? A gente escolheu de quem a gente quer comprar. Porque senão isso gera ineficiência na cadeia. É um pouco da bandeira que a gente defende, né, aqui na 2W, e é o que a gente tenta disseminar. Você falou em algum momento sobre energia renovável, um tema que a gente aborda bastante é do CBIO, que é o certificado que os distribuidores de combustível passam a ter obrigação através do RenovaBio. Você comentou, até um colega que participou da formulação do RenovaBio no Ministério. Como é que você enxerga esse setor de etanol no Brasil? Isso é um mercado que vai realmente propiciar uma maior liberalização? A gente, quando fala de etanol, a gente tem na memória coisas do passado não muito boas do ponto de vista de fechar mercado, de proteção de mercado, o setor sucroalcooleiro, mas na verdade é um setor que o Brasil tem uma pujança, né? O Brasil tem um diferencial de produção no setor sucroalcooleiro. A gente poderia estar expandindo mais essa questão do etanol. Nós, como comercializadores, temos uma plataforma comercial que hoje comercializa energia elétrica. Estamos analisando o mercado de gás, que vai se criar um mercado, e o mercado de etanol, até na associação a gente estava falando hoje, é um mercado que a gente está esperando para liberalizar isso, para poder entrar. E o CBIO veio criar aí essa obrigação para tentar formar um mercado. Eu queria ver se isso passa também por essa questão da transformação energética. Como é que você enxerga isso, Alisson? Bem, pegando um gancho da sua fala anterior, eu acredito, Cláudio, nós da Energicia acreditamos, e eu sempre falo isso, que o poder de transformação está nas pessoas, né? Como você falou, a partir de agora eu vou usar esse último L também, vou te parafrasear a partir de agora, que eu acho interessantíssimo, principalmente quando se fala em mercado livre, quando se fala em transformação do setor, quando se fala em programas como o CBIO, como RenovaBio, desculpa. Então, assim, eu acredito que a educação é muito importante quando a gente quer alcançar um objetivo maior. Então, esse papel que vocês fazem de educar as pessoas a entender o que é o mercado livre, vocês estão fazendo um trabalho ali, vamos imaginar como se fosse uma escada, né? Então, o primeiro degrau, você conscientizar as pessoas que é importante as pessoas pensarem no mercado livre, né? Pensarem na questão do selo verde, automaticamente a partir do momento que elas contribuem, né, para o desenvolvimento do mercado livre, comprando uma energia mais limpa, uma energia mais renovável e, consequentemente, com impacto financeiro na conta, né? A conta diminui. Então, é muito importante as pessoas entenderem o que é mercado livre e não confundirem com o site Mercado Livre de compra. Né? Exato. Então, eu acho que é o primeiro passo. Eu sempre falo, olha, o setor público, o agente público é sempre o último a executar alguma coisa. Né? Ele só executa alguma coisa a partir do reflexo da sociedade civil, iniciativa privada, movimentos, discussões, né? Até chegar lá tem todo um caminho. Né? E, normalmente, durante esse caminho, a gente encontra alguns empecilhos como um lobby pesado da indústria, um lobby das distribuidoras,
A gente sabe que existe, mas quando a gente tem o povo entendendo e o povo querendo, né, alguma ação, eu acho que a coisa se torna mais fácil para o poder público executar. Isso é muito interessante, que aí eu faço um gancho com o que você falou do setor sucroalcooleiro, né? Nesse artigo que nós produzimos para o BRICS, quando a gente fala em ecotransporte do futuro, nós tivemos a preocupação de conversar com várias pessoas do setor de mobilidade elétrica e também do setor de sucroalcooleiro, né? A gente sempre ouvia que o sucroalcooleiro era quem impedia a mobilidade elétrica no Brasil, né? Que fazia um lobby contra os carros elétricos no Brasil. E eu tive uma grata surpresa, que é pelo contrário, né? A mobilidade elétrica no Brasil ainda não se desenvolveu, justamente porque eu acho que falta uma certa educação das pessoas. As pessoas ainda não estão atentas para isso. Por que o etanol é tão importante hoje no Brasil? Porque lá nos anos 70, após aquela crise do petróleo, nós tivemos um programa como o Proálcool, né, que pôde propor, né, toda a discussão e todo o empoderamento do etanol no Brasil. Então, foi um programa do poder público, mas foi uma alternativa, né, para toda aquela crise, toda aqueles custos altos do petróleo no Brasil. Então, eu acho que a mobilidade elétrica hoje, e aí partindo para a parte da transição energética, que faz parte também, principalmente os transportes públicos, né? A gente tem um desconhecimento geral da importância da mobilidade elétrica. Então, a partir do momento que as pessoas sabem o que é isso, sabem a importância, eu acredito que o poder público, na hora, vai absorver e vai dar uma importância maior. E acredito também que o setor sucroalcooleiro não vai ser um impeditivo para isso, né? Eu acho que é muito mais o impeditivo hoje para a mobilidade elétrica não se desenvolver. É muito mais as questões estruturais, né? Além de um impulsionamento do poder público, mas as questões estruturais, né? A gente sabe o custo de uma bateria, a gente sabe o custo dos eletropostos, né? Então, assim, as redes também, será que elas vão suportar? Né? Então, assim, eu acho que tem a questão estrutural é um impeditivo. Então, não diretamente o setor sucroalcooleiro. E aí, entrando na parte do RenovaBio, foi um programa que eu pude acompanhar também, quando eu era do Ministério de Minas e Energia. É um programa desenvolvido pelo grande Miguel Ivan, que foi um dos nossos padrinhos também, da Energici. Ele é do setor, ele é de carreira da Embrapa. Então, ele desenvolveu esse projeto lá no Ministério de Minas e Energia, na época do ministro Fernando. Então, é um programa muito interessante que está alinhado também com a questão da descarbonização. Né? A gente sabe que existe créditos de carbono ao longo do mundo inteiro. A gente sabe que muitos países, aí, como China, né, geram energia através do carvão ainda, então tem muita poluição e normalmente eles compram esse tipo de crédito de carbono, né? Então o RenovaBio vem também para propor à indústria, além da certificação, né, a indústria sucroalcooleira, né, aqueles que produzem, né, eles são certificados, então eles têm fácil acesso também a financiamento, né, do ponto de vista econômico e do ponto de vista renovável, né, do ponto de vista ambiental, cada vez mais você descarboniza, né, e polui menos o meio ambiente. Então, esses CBIOS, que são as chamadas moedas, que são esses créditos, né, são comercializados em bolsa também. Eles tiveram agora uma segunda etapa, se eu não me engano, de comercialização. Então, é também algo muito interessante para a gente ficar de olho e faz parte também dessa integração, dessa transformação do setor energético, porque você incentiva, né, a descarbonização, repito, as questões ambientais e, ao mesmo tempo, você tem um impacto econômico, né, você incentiva a indústria a se desenvolver e cada vez mais contribui aí para a sociedade de alguma forma. Eu acho, complementando sua visão, Alisson, a China até que é um país naturalmente, não sei se dá para dizer que é uma economia de mercado, né? Particularmente eu também acho que porque tem uma presença estatal muito forte, né? Mas mesmo a China anunciou essa semana que ela vai zerar a emissão de carbono até 2060, né?
Então, pelo tamanho da China, me parece óbvio que vai se criar um mercado eu não sei se vai chamar crédito de carbono ou o que for, mas vai se criar um mercado de energia renovável, de algum certificado, porque a China, quando se mexe, o rabo, ela balança o mundo, né? Então, provavelmente, como ela já anunciou essa meta, vai ter uma série de investimentos que ela vai procurar fazer, seja na China ou fora da China, para incentivar e dizer que eles estão zerando a emissão de carbono, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, a gente não pode ficar para trás, porque, como você falou na questão do sucroalcooleiro, o Estado tem uma função muito importante de vocacionar um setor, né? O início, eu sei que tem a questão dos eletropostos, tem toda essa infraestrutura. O Estado, nós precisamos pensar o país hoje como é que a gente quer ser em 2050. Não adianta pensar como é que a gente quer ser em 2030, que está aí amanhã, 2030. A gente precisa pensar como é que vamos querer ser em 2050. E precisa começar hoje. O Estado precisa dar um punch inicial. Aí o mercado privado vai fazer o resto. O problema no Brasil é que no Brasil, em muitos setores, o Estado dá o chute inicial e ele continua jogando sozinho até 20, 30, 40 anos e põe BNDES. Aí não adianta. O setor privado precisa assumir o seu protagonismo, né? E eu acho que a gente está num momento propício para isso. Por causa dessa mudança de concepção do consumidor, uma reivindicação maior, e aqui eu já entro aqui no último tema que eu queria abordar com você, que eu acho que o que propicia tudo isso, né, a reivindicação, o conhecimento, o consumidor brasileiro vendo que paga uma tarifa de energia muito mais cara do que o concorrente dele de outro país, né? Como é que ele vai produzir o mesmo produto se ele paga mais cara a energia? Ele não podendo migrar para o Mercado Livre, ou ele não conhecendo, porque muitas vezes não é possível, e a nossa missão está aqui em dizer para ele que é possível migrar com zero risco, né? A gente tem produtos para isso, para o consumidor, que seja uma pequena empresa, média empresa, setor de serviço ou comércio, mas eu acho que aqui tem um fator chave, que é a tecnologia, né? Como é que vocês lá na plataforma NGC conversam sobre isso? Quais são os temas de abordagem? Como que você enxerga a tecnologia no setor de energia e as transformações que ela pode causar? A tecnologia é muito importante, né? Tanto é que é um dos Bs da transição energética, né? A questão da digitalização. Então, a gente está totalmente alinhado a esse tipo de discussão. Nós temos aí acompanhado algumas discussões ao longo do país, uma perspectiva também muito regulatória, além do... assim, eu acredito, Cláudio, no sentido de tecnologia, um pouco diferente de produto tecnológico. Eu acredito que tecnologia é aquilo que entrega da forma mais rápida e da forma mais eficiente. A gente, por exemplo, aí tem um boom na questão da logística, esses aplicativos de entrega cada vez mais rápidos, cada vez mais baratos e eficientes. Uber, por exemplo, Cabify, enfim. Então, eu acredito que tecnologia é isso. É uma forma de você entregar de forma rápida e eficiente. Produto tecnológico, aí eu acredito que seja outra coisa. Então, a gente tem acompanhado a discussão da tecnologia com um trabalho de base. A gente quer disseminar o conteúdo das pessoas, o acesso às indústrias, a gente quer trabalhar com essa perspectiva para depois a gente trazer algum tipo de solução de algum tipo de produto tecnológico para o mercado, né? A gente tem trabalhado, estamos com um grupo de trabalho formado também. Agora, em outubro, a gente deve anunciar o Energy Solutions, né, que vai ser um programa justamente para propor soluções a deficiências do setor elétrico e do setor de óleo e gás. Então, também é um projeto muito interessante que eu indico as pessoas acompanharem. Mas, enfim, a gente quer propor soluções, né, propor à indústria. E todo esse trabalho de base que a gente está fazendo, que a gente fez, vai fazer com que impulsione essas soluções. Tá? Então, eu acredito que essa é a tecnologia que a gente tem trabalhado para cada vez mais enfim, solucionar deficiências que tem dentro do setor. Então, é um projeto muito interessante aí que eu indico a todos estarem acompanhando. Muito bacana. Na nossa visão, você tocou num ponto, a tecnologia, ela, na nossa visão no 2W, tem duas funções. Uma, levar informação, que é importante para um setor tão fechado como é o setor de energia, né? Como eu te falei, se você perguntar no seu rol de relacionamento de pequenos e médios empresários, quem conhece o Mercado Livre, você vai ver muito poucas pessoas conhecem, como o Mercado Livre é um cassino, não é? Quer dizer, é um desconhecimento total
de que é possível migrar, muitos deles aptos a migrarem, apto a migrar para o Mercado Livre, achar uma casa de comercialização, uma plataforma como a 2W ou outros concorrentes de qualidade que ofereçam um produto sem risco para esse consumidor, para esse pequeno e médio empresário. Então, a informação, a gente acha que é um vetor que a digitalização propicia. E o outro, que você tocou muito bem, é essa questão da simplificação dos processos. Aqui tem um trigger, ainda tem uma dificuldade, porque o Brasil, acho que a cultura portuguesa, Estado muito forte regulamentando tudo, né? Então, a gente ainda tem no mercado livre de energia um processo que a 2W capitaneia aqui, através de uma plataforma digital que a gente lançou há 2 semanas atrás. Estamos lançando um app, lançamos já vamos lançar para a plataforma iOS, o Apple aí a semana que vem, e lançamos para outra plataforma há 2 semanas atrás, um app para propiciar essa facilidade do consumidor, né? Óbvio que esse app é um front, porque por trás tem todo um processo burocrático que a nossa equipe ainda está fazendo, que tem que fazer na CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia, na ANEEL, junto à distribuidora, pedir a denúncia para poder rescindir o contrato, para migrar para o Mercado Livre. Mas tudo isso a nossa equipe faz. Então, a gente vem buscando essa facilitação, a gente acha que, à medida que o consumidor reivindique, é um dado que eu não sei se você tem, até saiu essa semana, o Mercado Livre já vem comercializando, em média, ele já representa 33% de toda a energia transacionada no Brasil, o que é um volume considerável. As expectativas dão, nos próximos 10 anos, já chegar em 40%. Então, o Mercado Livre é um mercado muito importante de toda a transacional aqui do setor elétrico, né? Então, a gente acha que esses processos vão sendo quebrados, esses processos tão burocráticos que tem para trás, e a gente, obviamente, é que faz esse trabalho na 2W, a gente tenta facilitar com a tecnologia, e é para isso que a tecnologia existe na nossa visão. Disseminação de informação, bem como a gente facilitar a interface do consumidor, porque quando ele pega uma conta da sua distribuidora, ele não consegue nem entender hoje, né? Então a nossa intenção é disseminar a informação e tentar simplificar essa interface, migrando para o Mercado Livre, com 0 de risco. Então, a gente tem produtos lá na companhia, quem estiver nos assistindo aqui dos relacionamentos nossos aqui, podem testar, podem entrar em contato que a gente tem. Por último, Alisson, queria que você falasse também um pouco como é que você enxerga o momento atual, né? A questão da pandemia, como é que isso afetou o planejamento de vocês, com o lançamento da plataforma, como que você enxerga o setor elétrico de maneira geral. A gente tem no setor elétrico várias caixinhas, tem a parte de geração, transmissão, distribuição, você tem o seu Mercado Livre aqui, as comercializadores. Nós, na 2W, que a gente já está há bastante tempo nessa estrada, a gente é uma plataforma de comercialização, estamos agora investindo em geração também de fonte renovável no Rio Grande do Norte, então é importante mencionar isso, porque esse investimento traz consigo também todo um caráter social na região, né? Então, mas como é que você enxerga a pandemia aí que a gente teve e vem passando por ela no planejamento de vocês e na questão do setor elétrico? Então, a pandemia vai ser um desafio, né, para a indústria como um todo, né, principalmente para a integração entre o jovem, a questão da sua recolocação no mercado de trabalho. A gente tem acompanhado isso atentamente, a gente tem proposto aí espaços, né, justamente dessa integração indústria-academia para tentar, de alguma forma, solucionar esse problema que é a pandemia. A gente sabe aí da conta Covid, né, tem acompanhado também essa questão. A gente sabe do preço do barril do petróleo, que está muito baixo, e eu acredito que nos próximos 2 anos aí a gente ainda vai ter alguns reflexos, né, por mais que a gente saia da pandemia, a gente vai ter alguns reflexos aí econômicos dentro do setor energético como um todo. Então, eu acredito, principalmente o setor elétrico, passa muito pela questão da regulação, né? A gente vai ter uma dependência muito forte aí das instituições da ANEEL, do governo como um todo. Então, eu acredito que a gente tem que ficar atento a isso, fiscalizando, né, pressionando, para que a indústria não tenha seja tão prejudicada também, né? A gente sabe, lógico, que existe aí medidas para a população de baixa renda, que não tem
muitas das vezes, a capacidade de pagar, mas que o Essa Estado... conta alguém paga, né? Mas o Estado tem a obrigação ali, de alguma forma, de ser aparato, né? Então, acredito que vai ser os próximos 2 anos aí de dificuldade para o setor, mas acredito também que agora quem está começando a investir, a gente sabe que o setor elétrico, o setor de petróleo e gás, é um setor de estrutura, de infraestrutura, né? Depende muito disso. Então, quem está investindo agora, eu acredito que vai pegar aí alguns preços mais baratos, e aí no futuro, quando estiver começando a desenvolver o seu projeto, né, ou for até entregar o projeto, eu acho que vai pegar um melhor momento, né? Então, quem está investindo agora em geração, quem está em GD, quem está investindo agora nos campos onshore, né, de petróleo, eu acho que daqui a 2 anos, 3 anos, que é o momento que você vai ter ali seu payback time, então vai tirar seu investimento, é o momento onde o país vai estar novamente em crescente. Essa é a minha visão. Para a Energisi, eu acredito que foi uma surpresa, porque nós trabalhamos muito com a questão remota, né? A questão dos conteúdos, a questão da inserção. Então, eu confesso a você que para a Energisi foi um momento interessante, porque nós pudemos ter acesso a pessoas influentes dentro do setor que normalmente a gente não teria se tivesse numa vida real, devido à agenda de cada um. Então, nós tivemos aí a oportunidade de falar com pessoas, de mostrar as nossas ideias, de fazer convites às nossas propostas. Então, eu acredito que o momento de pandemia, e justamente, e principalmente para o nosso público-alvo jovem que estava em casa, ele teve mais tempo também de absorver as nossas propostas, né? Então, nós criamos um sentimento aí de fã-clube dentro do setor, né? Muito mais do que cliente. Nós criamos uma rede de pessoas, né? Então, é um sentimento muito interessante, que faz com que a gente tenha capilaridade para disseminar conteúdo, para promover ações, movimentos. Então, e cada vez mais ter espaço nos espaços de debate, né? Espaços de decisões, né? Então, acredito que esse momento de pandemia foi importante porque nos deu esse tipo de visibilidade. Entendi. A gente acha que a gente passou mais um teste aqui no Mercado Livre, só para compartilhar. O Mercado Livre de energia foi bastante resiliente nesse setor de energia. A gente teve índices baixíssimos no setor de inadimplência. Esses choques foram absorvidos pelos entes. Então, reposicionado o balanço de oferta e demanda dos consumidores mais à frente. Então, isso mostrou mais uma vez o quão resiliente é o Mercado Livre. E é por isso que a gente advoga bastante sobre ele e queremos levar essa informação. Por último, Alisson, queria te abrir um espaço aqui, algum tema que a gente não tem abordado, e que você se sinta à vontade para passar uma mensagem da Energisi e do futuro aqui, me colocar já à disposição, a 2W, como eu lhe falei, a gente está para começar um investimento ali no Rio Grande do Norte, um investimento relevante, vai gerar não só empregos, como uma fonte renovável, é um projeto eólico, são 140 megas de capacidade instalada, e essa energia toda direcionada para a nossa plataforma comercial, para ser vendida para os nossos clientes no Mercado Livre, né? Então, vem com selo verde, vem num modelo de produto bastante seguro para esse cliente que está migrando para o Mercado Livre agora, né? Além dos clientes de atacado que a gente já trabalha na plataforma. Então, eu queria te abrir esse espaço e colocar não só a companhia, como a mim, à disposição para ser mais um interlocutor nesse fórum, no setor elétrico, tão importante que a gente absorva esses conhecimentos de vocês. Dizer da alegria e satisfação de participar desse debate, Cláudio. Agradecer mais uma vez o convite, desejar sucesso a esse novo empreendimento da 2W. Acredito que a Energisi vai ficar ainda mais no radar a questão do Mercado Livre. Como a gente já tinha conversado antes, o Mercado Livre é algo que eu tenho uma noção um pouco básica, né? Eu acompanhei quando eu era do Ministério o PL 1917, que está em tramitação ainda na Câmara dos Deputados, em comissão especial. Então, eu tive ali uma
um acesso ainda muito pequeno, né, ao mercado, mas já entendia a importância que é o Mercado Livre. Então, eu acredito que vem em ótima hora, né, a entrada da 2W, principalmente eu fico mais feliz ainda que é no Nordeste, né, porque você vai impactar socialmente, vai impactar economicamente toda uma cadeia, né, na região do Rio Grande do Norte. Então, eu fico muito feliz pelo investimento, desejar muito sucesso e dizer que a Energisi está aberta totalmente a outras parcerias. Vamos levar conteúdo às pessoas, vamos educar as pessoas, não só na parte do Mercado Livre, mas da transformação do setor energético. E eu acho que o Mercado Livre faz parte, sim, dessa transformação. As pessoas precisam escolher a quem ela vai comprar energia. Eu acho que isso é o mínimo que o setor pode propor às pessoas, né? Porque ela tem que pagar um custo mais barato, né? Muitas das vezes as pessoas sofridas da forma que então tem que pagar mais barato, tem que ver a questão também ambiental. Então, eu acho que o Mercado Livre tem que se tornar assunto popular das pessoas, né? Então, vamos tentar, de alguma forma, levar esse conteúdo, começando ali pela academia, depois passando para os setores mais industriais e cada vez mais seguir esse nosso norte, né, que é a transformação do setor energético. Então, conte comigo, conte com a Energisi e cada vez mais vamos fazer mais ações como essa para contribuir para essa transformação. Obrigado, Alisson, obrigado aos seus colegas da Energisi, sintam-se todos abraçados aqui pela 2W com um canal aberto para qualquer tema de interlocução e que a gente possa crescer cada vez mais no Mercado Livre, absorver essa mão de obra, ser uma porta de entrada para essas pessoas que vocês apresentam o Mercado Livre, o mercado de energia, para que elas possam se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. E dizer que eu fiquei até intimidado com essa quantidade de livros que você tem atrás. Eu, na próxima vez que a gente conversar, eu vou pegar aquele backstage do Paulo Guedes, botar aqui atrás, cheio, para ver se eu consigo fazer frente na interlocução. É só uma brincadeira para a gente terminar bem o dia. É isso. Mas muito obrigado, viu, Alisson? Obrigado, Cláudio, mais uma vez, de ficar à disposição aí. Um dos amores que eu tenho é livro, então já não cabe mais aqui em casa, então agora tudo é Kindle, né? Então assim, mas a gente fala de digitalização, mas nada como um livro, o cheiro da página, manusear, isso tem coisas que não mudam. Pois é, mas eu ainda não, confesso que eu estou me adequando ainda a essa questão de ler online, né? Mas vamos acompanhar aí que a gente cresce. Tá bom, Alisson, muito obrigado, viu? Grande abraço. Boa noite. Grande abraço. Contem conosco.